crianças, oi jovens, mais uma vez estamos aqui. Eu sou a professora Valdinéia, professora de língua portuguesa da Escola Luísio. Dessa vez nós vamos trabalhar com os alunos do 7º A, 7º B e 7º C. Crianças, hoje eu vou explicar para vocês sobre a questão das reflexões sobre a língua, ou seja, verbos transitivos e intransitivos. Se encontra na página 108 daqueles que têm livro, e aqueles que não têm livro, vocês podem estar providenciando o livro, pedindo emprestado com alguém, fazendo cópia, pedindo fotografias das páginas para poder seguir. Lembrando que as atividades que eu estou passando não são atividades que contêm no livro, mas são atividades que eu estou seguindo o livro didático. Então, assim, quero explicar para vocês sobre a importância dos verbos transitivos e intransitivos nas frases e o que eles significam. Por exemplo, os verbos transitivos são os verbos que precisam de complementos. Então, como eu sempre digo para vocês, em toda oração, a primeira coisa que nós temos que identificar é onde fica o verbo. Eu comi meu bolo favorito ou preferido. Qual que é o verbo? O verbo comer. Então, aqui nós temos o verbo. Eu, sujeito simples. Aí, sujeito simples. Aí a gente fala assim, o que eu fiz? Comi. Se eu perguntar eu comi o que, nós estamos diante de um verbo que precisa de complemento. O que eu comi? Então, eu comi, verbo transitivo, meu bolo favorito ou preferido. Então, quando nós temos necessidade de um complemento para esse verbo, nós chamamos ele de verbo transitivo. Agora, um exemplo de verbos intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento. Ele já vai ter o sentido completo. Por exemplo, vou dormir. O sujeito, que é um sujeito oculto ou desinencial, vou, eu, né? Então, a gente sai, eu vou, sujeito desinencial. O que eu vou? Vou dormir. Então, o verbo, nesse caso, ele já tem o sentido completo, por isso ele é chamado de verbo intransitivo. Lembrando que fez a pergunta para o verbo, se ele necessitar de complemento, é um verbo transitivo. Fez a pergunta para o verbo, se ele não precisar desse complemento, verbo intransitivo. Eu separei aqui para vocês alguns exemplos de verbos intransitivos, para que vocês possam continuar vendo o vídeo, continuar tirando dúvidas, tá? Por exemplo, olha, verbo nascer, verbo morrer, verbo cair, chegar, voltar, levantar e casar, dependendo de como eles são empregados. Esses verbos, se eles tiverem sentido completo, obviamente, eles são verbos intransitivos. Como eu expliquei para vocês, como identificar os verbos intransitivos numa oração. A primeira situação é identificar os verbos e fazer um questionamento para eles. Minha filha nasceu. Qual que é o verbo? Verbo nascer. Aí você pergunta, ele tem sentido completo? Se a minha filha nasceu, nasceu. Aí ele só vai ter sentido incompleto se ele for empregado de outra forma, mas nesse caso aqui, verbos intransitivos. Verbo morrer. Seu avô morreu? A pessoa vai responder sim ou não. Verbo morrer, verbo intransitivo. Meu irmão caiu. Verbo cair, verbo intransitivo. Verbo chegar. Ainda não cheguei ou já cheguei. Também são exemplos de verbos intransitivos. Verbo voltar. Ela voltou? Amanhã ela voltará? Então, assim, qualquer exemplo de verbo voltou.
sem precisar de complemento, eles são considerados verbos intransitivos. Qualquer exemplo de verbo voltar, com sentido completo, verbo intransitivo. Levantar, eu me levantei. Verbo casar, minha amiga se casa. Se eu encerrasse o verbo aqui em se casa, ele já teria sentido completo. Mas, na sequência, se casa amanhã, verbo intransitivo. Aqui nós estamos diante de alguns exemplos de verbos intransitivos, né? Vocês podem também fazer outras pesquisas. Quem tem um livro, no livro tem vários outros exemplos. Quem não tem um livro, na internet também a gente encontra muitos outros exemplos, né? Mas a partir daqui, eu acredito que vocês vão conseguir realizar as suas atividades. Como estávamos dizendo, os verbos transitivos, alguns exemplos aqui de verbo transitivo. Os verbos transitivos, eles podem ser direto e indireto. Eu vou mostrar para vocês exemplos dos verbos transitivos direto. Olha, o verbo transitivo direto é aquele que o seu complemento não exige preposição. Como eu disse para vocês, o verbo transitivo indireto é aqueles que não precisam de complemento. Porém, os verbos transitivos direto, ele necessita de complemento. Se o complemento deste verbo transitivo não exigir preposição, eles são considerados direto. Por exemplo, os alunos amam a professora. Muito bem. Vamos fazer aquela perguntinha sempre. Primeiro, qual que é o verbo? Verbo amar. Pronto. Qual é o sujeito? Os alunos. Aí você faz a pergunta para o sujeito. Os alunos, o que tem os alunos? Os alunos amam. Amam quem? Amam a professora. Nós precisamos de uma preposição aqui? Não. Se nós não temos preposição, nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Caso precisasse de preposição, seria indireto. Eu já vou mostrar para vocês o exemplo de verbo transitivo indireto. Dando continuidade, agora eu vou mostrar para vocês os exemplos de verbos transitivos indiretos. Bom, o verbo transitivo indireto, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele vem seguido de preposição. O seu complemento vem seguido de preposição. Olha o exemplo. Os livros pertencem ao diretor. Como eu disse para vocês, o que nós devemos fazer primeiro? Identificar o verbo. Então aqui nós estamos diante do verbo. Ok? Vamos procurar o sujeito desse verbo. Os livros. Aí a gente faz aquela pergunta. Os livros. O que tem os livros? Que nós estamos diante de um sujeito simples. Quem que tem os livros? Os livros pertencem. Se a gente faz a pergunta, pertencem a quem? Pertence, o que tem esse pertence? Então é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Agora, se esse complemento vem seguido de uma preposição, aqui nós estamos diante de uma preposição, a, mais o artigo ou. Então, portanto, nós temos uma preposição. Se nós temos uma preposição, verbo transitivo indireto. Lá no Google Classroom, vou deixar para as turmas de vocês vários exemplos de preposição para vocês pesquisarem, para vocês estudarem, tanto para o 7º A, quanto para o 7º B, quanto para o 7º C. Vou deixar link de sites para vocês pesquisarem sobre outros tipos de preposição. No livro de vocês tem sobre preposição. É só você buscar lá no índice, tá tudo certo. Agora, galera, só estudar, só fazer as atividades. Reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para ir tirando as dúvidas. Todos esses vídeos eu vou deixar gravado no meu canal no YouTube. Vocês podem
acessar quantas vezes forem necessário, para fazer suas atividades. É importantíssimo que você veja, aqui está os passo a passo. Mais uma vez eu digo, se o vídeo ainda não for suficiente para você concluir as suas atividades, pesquise, estude. Eu sei que você é capaz, eu sei que você consegue. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.